Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática de raciocínio lógico. E galera, na aula de hoje vamos falar sobre logaritmos. Professor, logaritmos, isso é o bicho da goiaba, professor. Não é bem assim. Tem aí, em algumas situações, uma certa, digamos assim, dificuldade no sentido de compreender a contextualização, mas também tem alguns exercícios bem simples de logaritmos que são cobrados no concursos e que você consegue também aí resolver com muita tranquilidade. Então é essa tranquilidade que nós queremos transmitir para vocês agora, mostrar que o estudo do logaritmo, ele não é um estudo fácil realmente, porém pode ser simplificado na medida que você compreender bem a base da sua Constituição, ok? E é essa base que a gente vai estar passando para vocês nessa aula, para que você consiga resolver aí inúmeros exercícios envolvendo o logaritmo. Beleza? Tranquilo? Vem comigo aí, galera. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Na aula de hoje, nós iremos estudar, galera, o conceito de logaritmo, tá? Nós vamos estudar o conceito de logaritmo, definição. Nós vamos ver a condição de existência do logaritmo. Isso aqui é uma outra situação muito importante que você precisa entender. Vamos falar das propriedades que envolvem os logaritmos. Vamos ver algumas equações logarítmicas. E, por fim, como de praxe, resolver aí alguns exercícios já cobrados pelas mais variadas bancas sobre este assunto logaritmo. Beleza? Tranquilo aí? Então, iniciamos a falar sobre logaritmo. Professor, da onde surgiu isso? Como surgiu isso? O porquê disso? Um monte de porquês aí que eu não sei, né? O estudo da matemática sempre foi muito complexo e durante toda a história da matemática nós nos deparamos com descobertas maravilhosas. E o logaritmo foi uma dessas descobertas maravilhosas, né? E esse conceito inicial de logaritmo, todo crédito é concedido a um matemático escocês, John Napier, ou John Napier, é um nome meio esquisito de dizer, mas enfim, esse matemático foi o responsável pelos primeiros conceitos de logaritmos. E isso veio facilitar inúmeros cálculos que até então ou eram muito complexos, ou eles não conseguiriam realmente resolver, né? E aí, com a introdução do logaritmo, ele veio de encontro e facilitou a vida aí da ciência, da engenharia, da ciência da computação, ok? E o logaritmo está muito presente nesses campos aí. Além de situações que envolvem alguns cálculos exponenciais que nós não conseguimos, de forma natural, colocar na mesma base. Então, este e outros motivos que existe aí o logaritmo. Ok? Bom, só um pouquinho de história para nós nos sintonizarmos. Agora vamos ver a definição. Bom, uma outra questão que tem que ficar clara é o seguinte. Na matemática existem várias operações inversas, tipo adição, subtração, uma o inverso da outra. Multiplicação, divisão, inverso da outra. Potenciação, radiciação. Nós já tivemos a oportunidade de estudar a equação exponencial. E o logaritmo vem realmente ao encontro disso de forma inversa. O logaritmo é uma ação inversa da equação exponencial, ok? Beleza? Na equação exponencial, eu tenho lá uma sentença matemática onde a incógnita aparece no expoente e eu tenho que determinar essa incógnita, que faz com que essas potências sejam iguais, ok? E para isso existe um conjunto de regras, tem que ter a mesma base para resolver. O logaritmo é uma representação disso aí de forma inversa. Vem comigo aqui, para nós entendermos melhor. Vamos considerar dois números positivos
reais e positivos, A e B. Então, eu tenho um número A e um número B. Aí eu tenho uma condição, A diferente de 1, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Se A elevado a x é igual a B, e isso aqui é uma exponencial, tá? Qual é o valor de x que tem que se elevar a para ser igual a B? Dizemos que x é o logaritmo de B na base A. Ou seja, este expoente é chamado de logaritmo. É o valor ao qual eu tenho que elevar uma base para ela ser igual ao logaritmando. Ok? Eu falei termos que você ainda, até então, não conhece. Vamos partir desse princípio. Nós estamos mostrando a composição do logaritmo. Bom, então a representação simbólica fica assim, ó. Simbolicamente eu tenho log, que é a abreviação, né, de logaritmo, de B na base A igual a x, ok? E aí dizemos que resolver isso aqui é encontrar o valor na qual eu tenho que pegar esse Azinho, que é a base, elevar esse A a um determinado valor para que ele seja igual a este outro valor que eu chamei de B. Então, aqui é logaritmando, aqui é base, e o x é efetivamente o logaritmo. Ou seja, o número ao qual eu devo elevar uma base para ela ser igual ao logaritmando. Ok? Em outra representação, está aqui, ó. Log de B na base A igual a x. Isso só é possível se existir um A elevado a x que seja igual a B. Ok? E aí, daqui para frente, é uma equação exponencial e o tratamento é como uma equação exponencial. E aí eu devo observar todas as regras que norteiam a equação exponencial. Tranquilo? Belezinha? Bom, vamos dar continuidade. Isso aqui é só a introdução inicial para que a gente entenda qual é a representação simbólica. Então, o que eu quero nesse slide que você identifique, que você aprenda, é que logaritmo envolve dois números reais e positivos. Um deles será a base. E a representação simbólica disso é assim, log B, aqui embaixo, base A, vai ser igual a um determinado valor que eu chamo de logaritmo. Vamos conhecer melhor isso. Olha só, vamos agora trabalhar o nome que se dá dependendo da posição que o elemento ocupa. Eu quero de antemão chamar sua atenção, porque muitas vezes o aluno associa A, B, X, e eu não gostaria que você pensasse dessa forma. Por quê, professor? Porque o A e o B, eles podem, em determinado momento, estar em locais diferentes. O B pode estar no lugar do A, o A pode estar no lugar do X. Então, eu fiz essa representação de A, B e X, mas associem a posição que o A ocupa, a posição que o B ocupa, a posição que o X ocupa. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, log de B na base A igual a X. Vamos entender quem é quem nesta posição que eles estão. Então, eu tenho aqui o seguinte. Primeiro, começando com a abreviação da palavra logaritmo. A gente escreve só log. Em alguns casos, alguns autores de livros trabalham só com LG, tá? Mas a grande maioria é log. Faz referência ao logaritmo de forma abreviada. Tranquilo? Depois, o A. Quem é o A? Na verdade, quem é o elemento que ocupa essa posição que o A está indicando? Essa posição, ela é chamada de base do logaritmo, ok? Está associado à ideia de potência e esse termo A é chamado de base. Na verdade, o termo que ocupa essa posição A é chamado de base. Beleza. Aí eu tenho na posição que o B está. Na posição que o B está, ele é chamado de logaritmando. Então, ó, essa posição, logaritmando. Seu valor aparece antes do sinal de igualdade, certo? Professor, aqui vai ser só um termo que vai estar aí. Eu posso ter mais de um termo.
Galera, nós podemos ter uma sentença aqui, um binômio, um trinômio, um polinômio no logaritmando. Tá? Eu posso ter vários termos ali sendo somados, subtraídos, multiplicados, divididos, enfim. O logaritmando ele pode ser tanto um quanto vários termos. Beleza. E o x é efetivamente o logaritmo. É esse cara que é chamado de logaritmo. É o resultado disso daqui, ó, dessa representação simbólica. Ok? Bom, e ele vai sempre ser o expoente ao qual nós devemos elevar a base para chegar ao logaritmando. Bom, condição de existência de um logaritmo. Nós já sabemos o que é um logaritmo, né? Como que nós representamos ele simbolicamente. E o nome que se dá aos elementos dependendo da posição que ocupa. Tranquilo até aqui? Beleza. Condição de existência. O que é isso, professor? Condição de existência. A condição de existência são os valores que podem ser admitidos na posição do A, ou seja, na base, na posição do B, ou seja, na posição do logaritmando, que seja possível encontrar o valor. Professor, então o senhor quer dizer que não é possível calcular valor de logaritmo de qualquer valor? Exatamente isso. Não é possível nós fazermos o cálculo de logaritmo de qualquer valor real. É importante que seja um número real e que ele seja positivo. Então, essas regras que nós vamos colocar agora, destrinchar para vocês, elas fazem referência a somente valores reais e positivos. Beleza? Bom, então vamos lá. De acordo com a condição de existência, o B, quem era o B mesmo? O logaritmando. O logaritmando ele tem que ser maior que zero. Professor, maior que zero? Como assim? Matematicamente, nós dizemos ser maior que zero é uma forma de dizer que algo tem que ser positivo. Então, a única condição para o logaritmando é que ele seja positivo. Então, ele pode ser 0,1, 0,2, ele pode ser qualquer valor, desde que ele seja maior que zero, ou seja, positivo. Beleza? Pode ser zero, professor? Não, não pode ser zero. Ele está dizendo maior que zero. Se pudesse ser zero, ele diria maior ou igual a zero. Ok? Bom, só isso para o B? Só. E o A? O A, quem era o A mesmo? O A estava localizado na base do logaritmo. A base tem uma outra restrição. Além dela ser maior que zero, ou seja, positiva, ela não pode ser 1. Tem que ser diferente de 1. Então, se nós fôssemos representar isso de forma numa reta numérica, eu faria assim, ó. Pega-se uma reta aqui, tá? Uma reta real, outra reta real, ok? Vou representar o A nessa reta e vou representar o B nessa reta. Então, quem pode ser o A? O A pode ser qualquer valor, vou colocar uma bolinha aberta, tá? Uma bolinha aberta, a partir do zero. E o B também pode ser qualquer valor real a partir do zero. Bom, só que positivo. Então, vem para cá, ó. Vem para cá. Vem para cá. Quem é o B? Qualquer valor real positivo a partir do zero. Porém, o A, eu tenho que dar uma quebra bem aqui, ó. Bem aqui eu vou dar uma quebra e vou colocar outra bolinha aberta, indicando o número 1. A gente sabe que na representação, na reta, a bolinha aberta indica que aquele elemento indicado não pertence a esse conjunto. E quando a bolinha está cheia, quer dizer que ele pertence. Então, ao fazermos a leitura dessa reta, eu leio que o A pode ser qualquer valor a partir do zero, o zero não entra, e exclui o 1. O 1 está fora. Então, qualquer elemento maior que zero e diferente de 1. Já o B pode simplesmente ser qualquer valor maior que zero.
inclusive o 1 pode ser também. Beleza? Entendido isso? Bom. Então vamos lá, gente. Por que, professor, que eu não posso admitir valores negativos? Por que eu não posso admitir o 1 na base? Então eu vou fazer aqui algumas simulações para que você entenda o porquê que nós excluímos esses valores. Então vou pegar alguns casos aqui. Por exemplo, log de menos 4 na base 2. Observe que o menos 4 é o logaritmando, ok? Quem é a minha base aqui nesse exemplo? É o 2. O logaritmo é o x. Bom, de acordo com o conceito de logaritmo, nós temos que, num logaritmo, o que é o logaritmo? É o expoente ao qual eu devo elevar a base para ela ser igual ao logaritmando. Então, em outras palavras, eu tenho que pegar o 2, que é a minha base, elevar a esse valor que é o logaritmo, no caso aqui representado por x, e fazer isso aqui ser igual ao menos 4, ok? Escrevendo isso, fica assim, 2 elevado a x igual a menos 4. Pessoal, veja bem que isso aqui é uma situação impossível de se resolver. Não existe valor para x que faça essa base 2 virar menos 4. Se eu colocar um x positivo, a resposta vai ser positiva e não negativa. Se eu colocar um x negativo, por exemplo, x é menos 2, se eu colocar assim, mesmo assim, a minha resposta ainda continua negativa. Porque, de acordo com as regras da potência, um expoente negativo só indica que eu tenho que fazer a inversão da base. Ou seja, não tem nada embaixo do 2, eu coloco 1. Portanto, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 1 sobre 2 elevado a 2. Ou seja, esse 2 que estava no numerador passa para o denominador e aí o expoente fica positivo. Então, essa resposta vai ser igual a 1 sobre 4 e não menos 4. Então, concluímos que não é possível fazer com que uma base, se tenha uma resposta negativa, não vai encontrar valor de x que faz com que uma base positiva seja igual a um valor negativo. Então, isso aqui é impossible, impossível, ok? Outra situação. Agora, o negativo está na base. 8 menos 2, na base menos 2 igual a x. Olha só. Menos 2 elevado a x igual a 8. Veja bem, tem como eu fazer com que isso aqui seja igual a 8? Gente, não tem. Professor, mas se fosse igual a menos 8, teria. Então, veja bem, a regra, ela não admite exceção. A regra é regra. Ah, professor, toda regra tem exceção. Não é bem assim e não serve de forma conceitual. Nós não podemos ver casos eventuais. Ah, mas para esse caso aqui daria. Mas eu não posso pensar em algo que dê para alguns casos e não dê para outros casos. A regra, o conceito, ele só é estabelecido quando ele consiga atingir tudo de uma forma completa, sem exceção. Ok? Beleza? Então, por isso, nós excluímos os valores negativos, porque o negativo vai ter situação que dá, vai ter situação que não dá. E aí nós não podemos admitir isso como um conceito mais amplo, ok? Então, veja bem, se eu coloco menos 2 elevado a x igual a 8, não existe valor de x que faça dar 8. Por exemplo, o x ao qual eu devo elevar 2 para ser igual a 8 seria o 3. Mas se eu pegar menos 2 elevado à terceira, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 3 vezes. E aí, de acordo com as regras de sinais, menos com menos é mais com menos vai dar menos. E 2 vezes 2 vezes 2 são 8. Portanto, menos 8 e não mais 8, como está sendo proposto a igualdade.
Então, mais uma vez, estamos diante de uma situação impossível de ser admitida. Ok? Impossível. Vamos ver um outro caso. Agora, o meu logaritmando é 0. Então, eu tenho aqui, de acordo com a definição, 7 elevado a x igual a 0. Veja bem, gente, existe algum valor que eu possa elevar o 7 para ser 0? Não existe, gente. Se eu elevar o 7 a qualquer valor positivo, ele vai ser maior que 0. Porque o que é o expoente de uma potência? O expoente, gente, é o valor ao qual eu devo multiplicar a base por ela mesma. Então, se eu coloco o expoente 2, eu tenho que multiplicar o 7 por ele mesmo 2 vezes. Se eu coloco o expoente 5, eu tenho que pegar 7 vezes 7 vezes 7, 5 vezes. Ok? Bom, mas como o meu resultado tem que dar 0, eu tenho que pensar num expoente que faz isso aqui virar 0. Mesmo que eu coloque 0 para x, nós sabemos, de acordo com as regras de potenciação, que todo número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, não é possível resolver isso, fazer dar 0. Ele vai dar, no máximo, 1. Tranquilo? Então, também impossível de ser resolvido. Log de 6 na base 1 igual a x. Olha só, minha base é 1 agora. Por que não pode ser 1 na base? Que é uma das exceções lá. Porque, de acordo com o conceito, 1 elevado a x igual a 6. Galera, não existe possibilidade disso aqui dar 6, porque conceitualmente nós temos que, quando se trata de base 1, independente do valor do expoente, a resposta será sempre 1. 1 elevado a 2 é 1, 1 elevado a 100 é 1, 1 elevado a 1000 é 1, 1 elevado a 500 milhões é 1 também. Então, o 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 1. Então, não é possível que o 1 se torne 6. Beleza? E aí, se acaso for 0, o mesmo raciocínio. 0 elevado a x igual a 2. E o 0, assim como o 1, também só admite ele mesmo como resposta. O 0 elevado a qualquer valor vai ser sempre 0. 0 elevado a 1 é 0, 0 elevado a 1000 é 0, 0 elevado a 500 milhões é 0. Então, nunca eu vou encontrar um valor diferente, a não ser que seja ele mesmo o próprio 0. Ok? Impossível. Bom, exemplo. Determine o valor de x para que o logaritmo exista. Essa é uma condição, porque toda vez que nós vamos resolver um exercício de logaritmo, encontrar uma variável presente nele, nós temos que nos atentar para a condição de existência. Então, quando você resolve um determinado exercício, encontrei lá x igual a 5. Essa vai ser a resposta? Gente, talvez sim, talvez não. É muito importante que você faça a verificação da condição de existência. Pega esse x que você encontrou, substitua no lugar dele e veja se, ao fazer a operação matemática expressa na condição que ele está, seja no logaritmando, seja na base, ele obedece à condição de existência. Ou seja, logaritmando tem que ser maior que 0, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Caso, ao substituir de 0 ou menor que 0, ele tem que ser excluído, porque não obedece à condição de existência. Isso tanto no logaritmando quanto na base. Beleza? Bom, então vamos lá. Log de 2x menos 6 igual a 4. A condição de existência. Na onde que o x está? No logaritmando ou na base? No logaritmando. Qual é a condição do logaritmando? É que ele seja maior que 0. Então, você tem 2x menos 6 maior que 0. 2x maior que 0. Passa o 6 para o outro lado, negativo vai positivo. X tem que ser maior que 6 dividido por 2. Portanto, x tem que ser maior que 3. Então, ao resolver essa equação, se você encontrar um valor de x menor que 3 ou igual a 3, não tem solução para isso. Só vai ser possível solucionar se acaso o valor de x seja maior que 3. Beleza? Tranquilo? Então, dependendo aonde o x estiver, você vai ter que fazer essa verificação.
Olha só essa situação. 3x menos 9. Não, onde que está o x? Na minha base. O que acontece com a base? Ela, além de ser maior que zero, 3x menos 9 maior que zero, 3x maior que 9 e 9 dividido por 3, x maior que 3. Beleza? Passei o 9, passei o 3 dividindo. Além disso, ela tem que ser diferente de 1. Portanto, 3x menos 9 diferente de 1, 3x diferente de 1 mais 9, 1 mais 9 é 10, portanto, x tem que ser diferente de 10 sobre 3. Se você fosse fazer essa divisão, daria aí 3,3333, vai dar uma dízima periódica, ok? Então, qual deve ser o valor de x? Qualquer coisa que seja maior que 3 e diferente de 10 sobre 3 ou 3,3333. Tranquilo? Beleza, né? Bom, vamos lá. O processo de resolução de logaritmos, partindo do princípio de todos os exemplos, indicam o quê? Expressões que existam. A condição de existência já foi satisfeita. Ou seja, os exemplos que a gente vai estar mostrando agora, nós vamos partir do princípio que eles são verdadeiros, aqueles logaritmos, ou seja, são possíveis de serem solucionados, porque a condição já foi satisfeita. Tá? Para a gente não precisar ficar verificando. Bom, vamos lá. Qual é o conceito de logaritmo? O que é logaritmo? Comigo aqui, galera. Ó, logaritmo é o expoente ao qual eu devo elevar uma base para ela ser igual a um logaritmando. Repetindo, logaritmo é o expoente ao qual eu devo elevar uma base para ela ser igual ao logaritmando. Então, eu tenho base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Ó, voltando, base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Como vai ficar então? Ó, 2 elevado a x igual a 16. Base 2 elevado a logaritmo x igual logaritmando. Tranquilo? Beleza? É esse o conceito que nós vamos usar. Partindo desse conceito, vamos resolver alguns exemplos aí. Veja bem, log de 49 na base x. Então, como que é? Base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Então, eu vou ter aqui x elevado a 2 igual a 49. Bom, x elevado a 2 igual a 49. Se eu extraio raiz daqui, eu vou ter que x é igual a 7. Raiz quadrada aqui, raiz quadrada de 49 é 7. Na verdade, seria mais ou menos raiz quadrada de 49. Aí seria mais ou menos 7. Mas partindo do princípio que x é 7 e x é igual a menos 7, o menos 7 tem que ser descartado. Por quê? Porque o x está na base. E a gente viu que a base não pode ser menor que zero, portanto, não pode ser negativa. Então, a única resposta que satisfaz é o x igual a 7. Tranquilo? Bom, vamos lá. Um outro exemplo, ó. Log de x na base 3 igual a 4. Definição, né? Base elevada a logaritmo igual a logaritmando. Quem é meu x? 3 elevado a 4. E 3 elevado a 4, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Isso é igual a 81. Como 81 é positivo, então, tranquilo, satisfaz a condição de existência. Beleza? Consequências da definição. O que é isso, professor? Consequências da definição. Partindo do princípio que encontrar o logaritmo é pegar uma base, elevar a um determinado expoente e fazê-la ser igual a um outro valor que é chamado de logaritmando, a gente tem algumas situações que, de praxe, só de observar, eu já sei qual é o valor que isso vai nos dar como logaritmo. Não há necessidade de passar por todo esse processo de cálculo aí. Por isso que são chamados de consequências da definição. Veja bem aqui a primeira situação. Quando o meu logaritmando for igual a 1.
independente da base, é claro, a base tem que respeitar a condição de existência, tá? Então, quando o meu logaritmando for 1, independente da base, a resposta é 0. Professor, por que é 0? Simples processo de potenciação, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Já que isso aqui é igual a 1, qual é o número que eu devo elevar o A para que ele seja 1? 0, ok? Quando eu tiver logaritmando e bases iguais, gente, se eles são iguais, o expoente só pode ser 1. Para que um valor elevado a uma determinada potência seja igual a ele mesmo, só existe uma única condição, que esse expoente seja 1. Se esse expoente, caso seja diferente de 1, ele deixa de ser ele mesmo. 5, para ser igual a 5, ao indicar uma potência, um expoente, eu só posso colocar o 1, porque 5 elevado a 1 é 5. Se eu colocar o 2, já vai ficar 5 elevado a 2, é 5 ao quadrado, já dá 25. Ele já deixa de ser ele mesmo. Tranquilo? Beleza. A outra situação, quando eu tenho uma base e um logaritmando igual, ó, A e A, porém o logaritmando está elevado a um determinado expoente, o que acontece? O resultado é esse expoente, tá? Então, olha só, log de A elevado a K na base A. Observem, ó, são iguais, A e A. Então, a resposta será o expoente desse camarada aqui, ok? Beleza. Exemplos, log de 3 na base 3 igual a 1. O que aconteceu aqui? Logaritmando e base são iguais, então a resposta só pode ser 1. Log de 1 na base 3, logaritmando 1, independente da base, a resposta vai ser 0, tá? Porque é a única coisa que faz com que o valor que esteja aqui seja igual a 1, é só elevar ele a 0, de acordo com a regra da potência. Log de 3 elevado a 9 na base 3. Olha só, o último caso da consequência que eu falei. Observem, base e logaritmando 3 e 3. Qual é a diferença entre eles? É que o logaritmando tem uma potência aqui, que é o 9. Então, a resposta vai ser exatamente essa potência, sempre assim. Ó, 10 elevado a menos 3. A base é 10, 10 elevado a menos 3. Logaritmando base iguais, resposta é o expoente do logaritmando, o menos 3. Beleza? Bom, eu vou mostrar agora um caso especial, tá? Sabemos que log de K na base A é o expoente ao qual se deve elevar a base para se obter o valor de K. Vale por isso a seguinte igualdade. Essa aqui é uma condição especial, gente. O que ocorreu aqui, professor? Eu tenho agora uma potência cuja base é A e cujo expoente dessa potência é um logaritmo. Olha só, A elevado a log de K na base A. Olha só, isso aqui é um caso especial. E toda vez que eu tiver uma situação dessa, de ter um determinado valor elevado a um expoente, e este expoente é um logaritmo, o que eu tenho que observar? Ou você resolveria esse logaritmo separado para encontrar o valor dele, ou, ao observar que a base desse logaritmo é igual à base da potência, que no caso aqui ó, é A, e a base do logaritmo é A também, nesse caso, como elas são iguais, a resposta será o próprio logaritmando. Ok? Então, o valor que estiver aqui vai ser a resposta desse resultado todinho aqui. Ó. Tranquilo? Vamos ver um exemplo? Olha só. 5 elevado a log de 3 na base 5. Beleza? Olha só, o log de 3 na base 5 é o expoente de uma potência cuja base é 5. Então, se eu tenho que a base da potência é o 5 e a base do logaritmo, que é o expoente, também é 5, nesse caso, a resposta é o próprio logaritmando. Então, vai ser 3 como resposta. Vamos ver uma outra situação. 2 elevado a 1 mais log de 6 na base 2. Observe que o expoente, isso aqui é uma potência, e o expoente dessa potência, né,
de base 2 é 1 mais log de 6 na base 2. De acordo com as regras da potência, eu posso separar essa soma de expoente como um produto de bases iguais. Portanto, eu posso, aplicando a propriedade da potência, reescrever isso aqui da seguinte forma: 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a log de 6 na base 2. Porque, de acordo com as propriedades da potência, nós temos o seguinte: multiplicação de potências de bases iguais. Qual é o procedimento, professor? Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, esse produto pode ser escrito neste formato. E toda propriedade é via de mão dupla. Ela vale da esquerda para a direita e vale da direita para a esquerda, ok? Vale tanto a ida quanto a volta. Portanto, eu posso reescrever isso. 2 elevado a 1 é 2 mesmo, ok? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E isso aqui, gente, ó, é o conceito, a condição de existência, caso especial, que a gente acabou de ver. Observe que o 2 está elevado a um expoente, que é um logaritmo e cuja base desse logaritmo é igual à base da potência, 2 e 2. Então, a resposta disso aqui é o quê? É 6. Então, como que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 6, que é igual a 12. Então, tudo isso aqui me dá como resultado 12. Beleza? Olha só, log de 8 na base x, como que eu faço para resolver isso? X elevado a 3 igual a 8. Se eu decompor o 8 em fatores primos, eu tenho que o x é 2 elevado a terceira. Pego o 8, decomponho ele, ó, 8 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ou seja, o 8 pode ser escrito como uma potência de base 2. Certo? Como os expoentes são iguais, portanto, x igual a 2. Ok? Se eu tenho log de 32 na base 1 sobre 2 igual a x, então eu tenho 1 sobre 2 elevado a x igual a 32. 1 sobre 2 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1 elevado a x, e o 32, escrevendo ele na base 2, eu tenho que é 2 elevado a 5. É só fazer o mesmo procedimento que nós fizemos com 8. 32 dividido por 2, 16, dividido por 2, 8. Vocês vão verificar que é o 2 5 vezes. Cortando a base agora, eu tenho que menos x é igual a 5, portanto, x é igual a menos 5. Tá? Aí você vai falar, professor, não pode ser negativo. Presta atenção. O que não pode ser negativo é a base e o logaritmando. A base e o logaritmando não pode ser negativo. Olha onde que o x se encontra. O x aqui é o logaritmo, é o resultado. Enquanto resultado, ele pode admitir valor negativo. Tranquilo? Inclusive o zero. Tá? Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser 66, tapa na orelha e zero. Beleza, galera? Então, nesse caso, é verdadeiro. X igual a menos 5. Então, não confunda. Se o x estivesse aqui, ó, como nesse caso A, que está na base, aí eu não poderia admitir valor negativo. Mas ele não está aqui na base, ele está no logaritmo. Lá pode ser negativo. Beleza? Propriedades dos logaritmos, gente. O que é isso, professor? Bom, agora é um conjunto de regras que vai facilitar a resolução de alguns problemas, principalmente de equações logarítmicas. Então, é muito importante você aprender essas propriedades aqui, galera. Veja bem, o que eu tenho? Primeira propriedade, da multiplicação. Se eu tiver no meu logaritmando um produto, eu posso escrever esse produto, separando os fatores e adicionando eles. Assim, ó, log de A mais... Olá, meus amigos, minhas amigas. Desculpa interromper seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012,
nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até a presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA, por apenas 10 parcelas de R$25. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, tá certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.